Alexandre Almeida, do PS, António Macedo Lemos, do CDS-PP, Celso Ferreira, do PSD, Cristiano Ribeiro, da CDU e Elídio Santos, do Bloco de Esquerda. Os 5 candidatos à Câmara Municipal de Paredes estiveram presentes no último debate RCP especial autárquicas. Nós temos uma dívida que passou de 2005, que era 20 milhões de euros, passou para o final do ano passado, já nem estou a falar de 2013, no final de 2012 já era de 109 milhões de euros. Nós não vemos no Concelho de Paredes um desenvolvimento que justifique tamanho aumento da dívida. Nós pedimos um empréstimo, fomos resgatados, pedimos um empréstimo de 23 milhões de euros e foi-nos concedido 19 milhões de euros. Para fazer uma comparação, Passos Ferreira apenas pediu 7 milhões de euros, Penafiel pediu 5 vezes menos, pediu 4,8 milhões de euros e Lousada, veja-se, pediu 0 milhões de euros. Realmente o endividamento desta Câmara atingiu tal nível que, comparado com os 308 municípios que temos no país, portanto está realmente no topo. O desespero do meu adversário do Partido Socialista o leva a querer discutir e a enviesar aquilo que é a realidade. E a verdade é que o Dr. Alexandre Almeida queria ser contabilista da Câmara. A Câmara Municipal de Paredes foi, em 2012, a segunda Câmara Municipal do país que mais investiu. E o investimento é um investimento qualificado, um investimento reconhecido, nomeadamente na Carta Educativa, na regeneração urbana, na aposta na juventude e no desporto. E, naturalmente, que se os candidatos não quiserem admitir, naturalmente que o debate não será empobrecido porque a população o conhece. 14 centros escolares, uma EB23, 22 pavilhões gimnodesportivos em 8 anos. Aliás, Paredes tem 31, nós construímos 22. Várias obras de regeneração urbana. E espanta-me como é que o vereador do Partido Socialista vem aqui falar de saneamento de uma taxa de cobertura de 30%, quando ela é de 58%. E venho aqui falar da falta de investimento no saneamento quando sabe, até porque votou a favor. Pergunto eu, como é que o candidato do Partido Socialista, que tem o dever profissional de ser rigoroso na avaliação das contas, diz aqui que a dívida é de 108 milhões, quando a sua ordem profissional, a associação profissional, diz que é de 58 milhões de euros. Trata-se de saber se, de facto, se estamos ou não a hipotecar o futuro das gerações que vêm aí e das gestões e das administrações que a Câmara Municipal terá no futuro. Eu, depois de ter ouvido aqui o Dr. Celso Ferreira, até fiquei arrependido de ter vindo aqui, porque, pelos vistos, que em termos económicos, Paredes vai de vento em popa. Só que a realidade parece que o contradiz. O problema é que as infraestruturas básicas do Concelho não estão a ser desenvolvidas. Em primeiro lugar, eu nunca quis ser contabilista da Câmara Municipal de Paredes, nem revisor oficial de contas da Câmara Municipal de Paredes. Aliás, o único dos 5 que aqui está, que já foi funcionário da Câmara Municipal de Paredes, foi o Dr. Celso. Aliás, até omite isso no seu currículo, mas ele foi o único que foi funcionário da Câmara Municipal de Paredes e depois, pelas mãos do Sr. Albano Amaral, é que, enfim, acabou por entrar como vereador. Pessoa essa que, aliás, disse que se arrependeu de ter trazido o Dr. Celso Ferreira para a política em Paredes. Segundo aspecto, há pouco referiu que os paredenses não pagavam ou não pagavam este aumento da dívida que aconteceu em Paredes. Isso é completamente falso. Em primeiro lugar, a taxa de IMI pode ser uma taxa mínima de 0,3% ou uma taxa máxima de 0,5%. Em Paredes estão a pagar 0,4%, que é a intermédia, e até agora pagaram sempre 0,5%. Se não tivéssemos um endividamento tão grande, poderíamos estar, como eu defendo, e se pouparmos em obras de arte e coisas do género, podemos estar a pagar uma taxa mínima. Terceiro, há questões que são indesmentíveis, que é o passivo da Câmara, é pegar nas contas o balanço, são questões objetivas. O balanço mostrava um passivo em 2005 de 20 milhões de euros e mostra agora de 108 milhões e qualquer coisa. Outra coisa indesmentível. Quarto aspecto, todas aquelas obras que referiu há pouco foram todas elas obras comparticipadas em cerca de 85%, no caso dos centros escolares, e os pavilhões só foram feitos em 2013. Portanto, como é que temos aquela dívida em 2012? E finalmente, isso só é justificado por causa da falta de rigor, porque ainda agora anda-se a fazer obras à pressa em momento eleitoral, a custarem 3 e 4 vezes mais. Quais foram os impostos que aumentaram por causa dos investimentos da Câmara Municipal? E nenhuma respondeu. E isto quer dizer uma coisa só. A Câmara Municipal de Paredes realizou investimento que melhora a qualidade de vida dos seus munícipes e não pesa na sua conta diária.
Nós pagamos mais impostos porque alguém levou o país à falência e porque um governo atual não tem encontrado soluções para atenuar este esforço coletivo. E quanto ao resto, quero aqui voltar a dizer, é uma mentira e uma falácia aquilo que o candidato do Partido Socialista diz sobre as contas da Câmara Municipal, que aliás é desautorizado pela própria associação profissional a que pertence, e quero agradecer ao CDS o facto de ter aprovado todos os orçamentos e todos os relatórios e contas. Nós estamos aqui a falar de dívida. O Dr. Celso não explicou coisa nenhuma. Falou-nos em escolas. O Dr. Celso não quer debater os gastos. Isso é uma coisa clara. As obras de arte inserem-se no investimento da regeneração urbana e foram financiadas com 85% a fundo perdido, ou seja, custou à Câmara Municipal, ao orçamento da Câmara Municipal, cerca de 80 mil euros e são investimentos que eram fundos comunitários que se destinavam para aquele tipo de intervenções que não poderiam ser investidos noutra área. Pessoas que se queixam e que apresentam, que demonstram e que nós conseguimos verificar e ver, efetivamente, que estão a viver em grandes dificuldades. Este programa Paredes Ajuda Mais, que está em vigor, sucede a um outro anterior que entretanto tinha terminado. Não é verdade aquilo que o CDS diz e não é verdade aquilo que também vão dizer os outros candidatos sobre esta matéria, porque já sabemos o que eles dizem sobre isto. E aqui o que interessa dizer é que a Câmara Municipal aprovou um conjunto de 19 medidas para ultrapassar, para minimizar os efeitos da crise. O Dr. Celso Ferreira é conivente com as políticas governamentais que foram induzidas pelos governos e pelas troicas nacional e estrangeira. Nós somos a 14ª Câmara, ou o 14º município com pior nível de vida em 308. Isto é que são dados objetivos. E somos a 14ª porquê? Porque faltam centros de dias em Paredes, faltam parques de lazer, como eu falava há pouco, faltam parques infantis, falta uma política jovem e depois temos uma AMI Paredes, que eu desde já disse que quando for Presidente da Câmara, como vai acontecer no próximo domingo, irei extinguir de imediato a AMI Paredes. Foi uma agência municipal criada em 2009 que até hoje foi incapaz de fazer qualquer das coisas que estavam no seu objeto social. Eu quero aproveitar a nota do candidato do Partido Socialista, que é o terceiro candidato do PS apresentado a estas eleições, para lhe recordar o que disse o professor Rio Fernandes sobre o estudo que refere da Beira Interior. E para que saibam, o professor Rio Fernandes é um destacado dirigente socialista e geógrafo, e diz ele sobre este estudo: tudo isto é um disparate sem suporte científico. O que apreciamos envergonha a Universidade Portuguesa em geral e a Universidade da Beira Interior em Portugal. Temos uma Câmara Municipal de Paredes que tem perdido tempo a discutir mastros, a discutir cidade inteligente. Aliás, em relação à questão da cidade inteligente, eu gostaria até de referir aqui uma questão que eu vi num jantar em que participei no passado sábado, em que dizia uma pessoa uma questão muito objetiva. Era um candidato que prometeu a criação de 150 mil postos de trabalho na zona sul do Concelho, que chamou cá todas as televisões, todas as rádios, todos os jornais, e que depois, passado 4 anos, não existe nada, dizia essa pessoa um investimento privado como tantos outros, e nós apenas nos nem deveria ser candidato de novo à Câmara, devia ter vergonha de ser candidato de novo à Câmara. Nós tínhamos uma taxa de abandono de 43% no terceiro ciclo em 2005 e no final do ano letivo 2010-2011 tínhamos uma taxa de abandono de 0, um feito histórico, nunca conseguido por outro território. Temos um desempenho na ação social de 85%. Nós temos o único sistema dedicado de transporte de crianças em todo o país, um exemplo que não é repetido por ninguém. Li no programa do Partido Socialista que o PS propunha oferecer os livros escolares a todos os alunos até ao 12º ano. E fiquei chocado quando soube, na semana passada, por uma entrevista que li do candidato, num jornal local, em que não era bem isso e iriam só dar livros, afinal, aos que necessitam. E eu queria aqui dizer no auditório da Rádio Clube Penafiel que isso é o que nós já fazemos. Vocês só garantem no ensino básico, não garantem até o 12º ano. Nós garantimos até o 12º ano e é uma medida dirigida à classe média. Em relação à construção de botão, é óbvio que toda a gente quer escolas novas, mas as escolas não precisavam ter ficado tão centralizadas. Sabe quanto é que a Câmara Municipal de Paredes gasta de transportes por mês?
Sabe? Sei que gasta 1.250.000 euros por ano. Pois, exatamente. Gasta cerca de 150 mil euros de transporte por mês. E Como qual dizia o valor? Dr. Adriano há pouco, o que vai acontecer é que, o Cristiano Ferreira, o que vai acontecer é que daqui a algum tempo vai ser necessário pedir aos pais, com este endividamento da Câmara, que paguem o transporte escolar. Que o candidato do PS deve um pedido de desculpas à população do Concelho de Paredes. Porque em 2009 combateu a Carta Educativa com unhas e dentes. Apesar de termos o apoio do governo do vosso partido, do vosso não, porque você não é socialista e toda a gente sabe que você não é socialista, mas apesar de termos o apoio do governo do Partido Socialista, na altura, para implementar a mais ambiciosa Carta Educativa do país, o Partido Socialista optou por fazer campanha contra e por alarmar e lançar o pânico junto das famílias e dos alunos. Quem tem que pedir desculpa aos pardenses, mas tem que pedir de joelhos, é o Dr. Celso Ferreira. Tem que pedir desculpa por causa de sermos a Câmara mais endividada, tem que pedir desculpa por todas as mentiras que fez, as ilusões que criou, as promessas que não cumpriu, Isso é o que tem a que dizer pedir sobre a desculpa pela educação. falta de saneamento. Isso é o que tem a dizer sobre a educação. Vou já à educação. Você chega é lá. muito fraquinho. Tenho Você não que está pedir preparado desculpa. para isto. Sim, tenho que pedir desculpa. Então não estamos por a falar de todas educação. Tenho que pedir desculpa por todas as derrapagens financeiras que se registaram nos centros escolares. Isso é o que tem a dizer sobre a educação. Porque as escolas só podem fazer derrapagens até 25%, elas andaram todas na ordem dos 24, qualquer coisa por cento. Depois, Isso segunda é o que tem a questão, dizer para a educação. não deveria olhar só para a estética das escolas, mas devia preocupar-se com aqueles problemas, como é o caso de não haver dinheiro Combate para ao abandono aquecimento no escolar não lhe inverno, diz nada, pois não não. haver dinheiro para o arrefecimento no verão, porque as escolas Combate têm ao graves insucesso problemas não lhe diz nesse nada. nível. Pois. A gestão da Câmara Municipal não é uma gestão onde se saiba o cidadão anónimo ou o participante mais ativo na política concelhia saiba perfeitamente o que se passa. Se nós, como vereadores, temos acesso à informação, desde logo devo-lhe dizer que não. E não temos por duas razões. Tem piada. Desde logo por duas razões. Porque as questões que colocamos nas reuniões de Câmara, por vezes, não respondem porque não querem e, segundo, não respondem porque não sabem. Porque é demasiadas vezes uma impreparação tal que nem sequer sabem responder às questões. O endividamento da Câmara Municipal, a qualidade de vida dos mais desfavorecidos, a educação e a gestão democrática da autarquia foram os temas do 5º e último debate RCP Especial Autárquicas.